Eu venho de uma família de empreendedores. Eu acho que eu sempre tive essa ideia que a gente tinha que fazer alguma coisa, colocar nossa DNA em alguma coisa nova. Por trás do caderno inteligente existe um conceito. Vender um conceito é muito mais difícil. A arquitetura é técnica e criatividade. E você fala, pô, mas o que tem a ver arquitetura com caderno? Consegui ver que tinha muito mais do que simplesmente um produto que você tirava e recolocava folhas. Qual que é o maior desafio em ser meu pai e meu sócio? Ah, aí é complicado, hein? Desafio. Nem tente me podar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Nem Tente Me Podar podcast, o lugar que a gente se coloca em primeiro lugar. E hoje eu tenho um convidado mais que especial. Ele é dono de uma das marcas mais incríveis do universo da papelaria. Eu sou completamente apaixonada por ele. E ele sempre me inspirou a ser uma pessoa melhor e mais criativa. Seja muito bem-vindo, Rogério, pai. Muito obrigado, minha querida. Para mim é sempre muita emoção estar aqui, porque são muitos anos, né, de luta e de perseverança. E ver hoje o estágio que nós chegamos, não dá para você ficar de outra maneira que não, sabe, muito emocionado e feliz, claro, porque o principal, às vezes na vida a gente fica pensando que tudo é você ganhar dinheiro, tal, ter sucesso, mas não, tem muita coisa além disso. Então, o fato de a gente estar aqui juntos e ver o desenvolvimento que teve a marca, a forma como todos nós juntos conseguimos fazer isso aqui crescer, a forma como a Cris desenvolveu todo esse trabalho de marketing de forma fantástica, não é porque é minha filha, mas é a realidade. E isso só me enche de alegria, né? Então, eu estou num momento realmente muito feliz de realização. Fico muito feliz de ouvir isso, pai, porque eu sei tudo que a gente passou. Eu digo a gente porque tudo que acontece na vida da nossa família, todo mundo está inserido, independentemente de Certeza. qual área seja, né? E é difícil te deixar emocionado também. Não, Então, ter esse não. momento, É, gente, é raridade, porque o bicho é forte, viu? nem tanto. E, e eu sou muito fã dele desde sempre. Eu brinco, que na verdade é uma brincadeira de verdade, que ele sempre foi meu mentor. Ele sempre foi meu orientador para as minhas próximas ações que eu fosse fazer na minha carreira ou na minha vida pessoal. Então, pai, hoje eu quero fazer umas perguntas que eu preparei com muito carinho e mergulhar um pouco na sua mente brilhante, que uniu toda essa criatividade e inovação que o nosso caderno inteligente tem. Preparado? Vamos lá, vamos lá. Então bora, então bora. Primeira pergunta. Dizem que grandes ideias surgem nos momentos mais inusitados. Você lembra onde você estava quando teve o estalo do caderno inteligente? Perfeitamente, como se fosse hoje, há 15 anos atrás, em fevereiro de 2010. Eu andando assim, eu e a Márcia, nós estávamos andando fora do Brasil e eu olhei para o lado e vi um negócio diferente. Eu falei, poxa, interessante isso aí. Quero saber o que que é isso. Eu já era do ramo de papelaria há muitos anos, né? Fábrica de caderno, eu tinha fábrica de caderno normal, né? Caderno standard. E aí quando eu vi, sempre a gente, estando num determinado ramo, você está sempre olhando, né? Sempre vendo o que está acontecendo à sua volta. E numa dessas, eu vi aquilo, me interessei muito, falei, o que que é esse negócio? Era um tipo de encadernação diferente. Eu falei, pô, eu preciso entender melhor o que é isso aí. Aí me veio a ideia, poxa, eu nunca vi isso aqui no Brasil. Então eu preciso fazer alguma coisa nova, vamos levar alguma coisa nova para lá. E foi a partir daí que comecei a desenvolver a ideia de levar, fazer um caderno, porque eu já, como eu te falei, eu já fabricava caderno, né? Eu fazia os cadernos standard, que todo mundo conhece. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, isso aqui vai ser fantástico se eu colocar isso aqui para um caderno e adaptar isso para ser um elemento de
de estudo, pô, vai ser fantástico. Bom, e foi a partir disso, Muito legal. tá? E eu lembro como se fosse ontem também quando você chegou, porque você chegou muito animado dessa viagem. Mas o que eu queria complementar é que ele é arquiteto, como eu disse no comecinho. E ele mudou muita coisa do que já existia. E começou a transformar essas ideias em vários outros produtos geniais, que era até louco de entender de onde saía tanta ideia. E ele foi implementando pouco a pouco. E o Caderno Inteligente está hoje aqui dessa maneira por conta da qualidade de implementação que ele fez desde o começo. Foi na verdade um trabalho de desenvolvimento que essas coisas não acontecem de um dia para a noite, né? A gente foi evoluindo à medida que nós fomos entendendo. Eu já tinha uma boa noção de fabricação de caderno, mas esse produto era completamente diferente. Quando eu comecei a conceber como é a construção dele, a gente começa a imaginar, a pensar em materiais, pensar em forma, pensar em como você vai conversar com o teu cliente para mostrar o que é isso aí, porque o pessoal conhece o caderno normal, como é que eu vou passar essa ideia para frente. Mas eu de cara acho que tive a percepção, talvez até por causa dessa minha vivência como arquiteto, e o arquiteto está sempre... O que é a base da arquitetura? A base da arquitetura é a criatividade, né? E a técnica, né? A arquitetura é técnica e criatividade. Então, a Você, partir daquilo, eu consegui ver que tinha muito mais do que simplesmente um produto que você tirava e recolocava folhas. com certeza. Então, a minha próxima pergunta era, né, de que forma que a arquitetura te ajudou a construir esse produto, mas acho que você já trouxe. Então, É, bora para a próxima. total, acho que total. A arquitetura é isso. A arquitetura é criatividade e técnica, né? Porque você tem que... a arquitetura quer o quê? Trazer bem-estar para as pessoas. E você fala, pô, mas o que tem a ver a arquitetura com o caderno? Tem tudo a ver, porque eu pensei justamente na área que eu estava, como eu poderia transformar o uso do produto para ser uma coisa muito mais ampla do que um simples caderno. É aí que a arquitetura entra. Perfeito. E como foi o momento que você pensou agora lá atrás? Acho que um pouquinho antes de eu nascer ou quando eu nasci. Ah. Vou empreender. E o que que te moveu até a vontade de entrar nessa empreitada? Então, eu venho de uma família de empreendedores, na verdade é essa, tá? Meu avô era um empreendedor na área de construção civil, meu pai também, arquiteto, empreendedor também, e sempre colocou na minha cabeça que a gente tinha que empreender, que não tinha que ser, não tinha que trabalhar, tinha que trabalhar no mercado como, sabe, entrar numa empresa, como a grande maioria faz. Que era melhor você arriscar e tentar algo mais que te Arrojado. traga mais arrojado, né? Que te trouxesse mais retorno, nem que demorasse um pouco para acontecer. Então acho que veio disso, entendeu? Acho que eu sempre tive essa ideia que a gente tinha que fazer alguma coisa, criar alguma coisa, colocar o nosso DNA em alguma coisa nova. Acho que foi a partir disso. E que bom que você não tinha esse mesmo pensamento quando eu comecei a minha carreira. Eu falei isso até no episódio anterior, que quando eu te pedi uma vaga de estágio, a resposta foi não, que eu tinha que aprender, ir para o mercado, para eu voltar É, com muito mais bagagem. Eu acho que esse mix do que você recebeu dos seus avós, né, do seu pai, foi muito importante para mim, de como você colocou na minha carreira. porque a gente sabe que ser a filhinha do papai, ficar, sabe, o teu crescimento não ia ser o mesmo. Eu tinha certeza disso. Por isso eu mandei você para as feras, como a gente brinca, né? Então eu falei, não, vai para o mercado, vai aprender. Quem sabe um dia você volte. Mas eu nunca fiz isso pensando nela realmente retornar. Foi, acho que O destino nos o uniu. destino, né? Realmente o mundo deu uma volta muito grande e ela veio para dentro de casa para fazer o negócio andar de vez. Então, eu acho que a explicação está aí, né? Não teve. Eu acho que eu acertei quando eu falei para você, não, agora não.
Mas quem sabe no futuro. E acho que aconteceu, né? E você não se arrepende disso, né? Eu não me É, arrependo de nada que eu é. fiz na minha vida. Se tem uma coisa que Tava eu certo. não me arrependo na vida, é de algo que eu tenha feito. Porque eu sempre fiz tentando melhorar. Sempre fiz tentando acertar. Eu sempre me joguei. Eu sempre fui corajosa, mesmo com medo. E acho que isso é uma característica que você trouxe muito pra mim. Então, você me jogou no melhor dos sentidos pro mundo e eu retornei pro melhor lugar que eu poderia. E poder ver tudo que tá acontecendo hoje com a nossa marca não tem preço, né? Exato. É isso que eu falo. São coisas na vida que não paga, o dinheiro não paga. Entendeu? Então, tem muito mais na vida do que só ganhar dinheiro, né? A gente tem que entender, tem que ter crescimento. Eu acho que isso que ela conseguiu. Com essa, ela aprendeu muito, ela sofreu bastante, ela chorou bastante, ela teve momentos muito difíceis e ligava para mim, ah, pai, isso aqui não tá legal, tá, mas vai, aguenta firme, vai que você vai chegar lá, você vai aprender. Ela se desenvolveu, ela foi inclusive promovida, ela foi morar no Rio de Janeiro e assim começou a história dela. Então acho que realmente eu estava certo naquilo que eu imaginei para ela, para você, Sem né? dúvida, sem Tá? dúvida. Eu tenho dois grandes mestres na minha casa que me orientam muito. Minha mãe, que também é muito sábia, muito inteligente, e ela vai aparecer aqui também. Depois vocês vão conhecer ela de perto. Eu faço questão de apresentar minha família, que estão todos envolvidos na marca. E meu pai, né? Que sempre foi também meu grande suporte, apoio e mentor. Eu lembro de um dia que eu recebi uma oportunidade, essa do Rio de Janeiro, eu falei, pai, o que você acha de eu ir? Eu tava com medo, eu tinha passado por uma situação que eu não queria ir para o Rio de Janeiro. E aí ele falou, filha, oportunidade não bate duas vezes na mesma porta. Vai. E se algo der errado, a casa tá aqui, você volta, né? Exato. E foi assim desde o começo. Mas vamos lá, que tem um monte de pergunta ainda para Então te fazer. vamos lá. Vamos lá. Agora eu quero saber qual foi o maior medo que você enfrentou ao lançar o CI? E como é que você lidou com ele? Eu não sei se eu tive medo, tá? Medo, não sei se é a palavra para resumir isso, porque eu tive, acho que muito mais expectativa do que medo. Tá? O medo, claro, a gente quando faz, envolve investimento, envolve a parte financeira, você sempre tem uma precaução, mas eu não chamaria de medo, tá? Eu digo que eu estava mais empolgado do que medroso, vamos dizer assim, tá? Porque eu via naquilo uma possibilidade de eu criar alguma coisa nova no país, aqui na área de papelaria, que era a área que eu estava, né? E eu via inúmeras possibilidades, às vezes até viajando um pouco mais do que talvez fosse o tempo disso, né? Como você falou, a gente criou um monte de coisa rapidamente, entendendo que aquela tecnologia podia te oferecer um monte de coisa e às vezes você está um pouco à frente daquilo que o mercado consegue absorver, né? Eu acho que aconteceu isso. Então, não vejo muito como medo. Acho que foi uma expectativa positiva. Perfeito. Eu acho que você não teve medo, pelo contrário, você arregaçou muito as mangas e enfrentou desafios que não estava esperando no momento, Com mas certeza. tudo aconteceu na hora certa, né? E em algum momento dessa trajetória, principalmente do caderno inteligente, você pensou em desistir? E se sim, o que te fez continuar? Os primeiros anos foram difíceis, porque, como eu te falei, eu tinha expectativa muito grande de, pô, esse negócio vai me deixar rico, eu vou ficar, isso aí vai acontecer muito rápido, o pessoal vai achar. Mas era difícil, porque na época, por trás do caderno inteligente existe um conceito, né? Não é simplesmente um caderno, é um conceito de uso, é uma forma diferente de você estudar, de você, ou seja lá na área corporativa, para o seu trabalho. Então, eu achei que isso ia acontecer muito rápido, e na verdade o mercado, é difícil você repassar um conceito. Vender um produto talvez seja mais fácil, mas vender um conceito
é muito mais difícil. Porque na época a parte de redes sociais ainda não eram tão fortes, estava começando. Então eu sabia, também não era da minha época, né? A gente sabe da existência, mas não sabe fazer, né? Nem tudo você consegue. A gente era muito analógico, né? Na verdade. Então começou a entrar. Agora eu percebia que precisava, porque era uma forma de você poder mostrar o produto, porque na época eu viajei o Brasil todo, eu mostrei o produto para vários estados, várias papelarias, o pessoal amava o produto. E, aliás, foi um dos combustíveis que nunca me fez talvez desistir, porque eu via o que acontecia. Mas você pensou em desistir? Não posso, não sei, eu não posso dizer que eu pensei, talvez a gente fale, não sei se isso vai dar certo, talvez. Mas no fundo, eu gostava demais do produto e gosto, né? Então, eu acho que por isso eu acho que não pensei em desistir. Eu acho que eu tentei arrumar outras maneiras de sobreviver, vamos dizer assim, tá? Porque o meu mundo sempre foi vender para revendas, vai para Sim. papelarias. Em determinada época eu vi que eu não estava conseguindo mais fazer isso. Então eu tive que recuar. A gente também tinha a parte corporativa. Eu falei, eu vou me segurar nessa parte corporativa, que é um negócio que eu sei fazer também, eu já sempre fiz junto, né? Eu sempre começamos também com a área corporativa. E eu sei vender, eu sei como é que fabrica, então eu vou me virar. Eu vou começar a seguir até que uma hora eu consiga voltar a vender para o meu mercado, que o meu mercado a gente importou muito produto, a gente tinha fábrica de cada, então meu mercado era a revenda. Aí no meio do caminho eu fiquei com poucas revendas, como você sabe, sobraram algumas aí, Você estava só me ficaram, esperando. tava só te esperando. E aí ficaram algumas que ainda acreditaram na época no Magic Notes, mas a coisa infelizmente não aconteceu no tempo que eu imaginava. Mas a vida eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Então, como você estava dizendo, eu estava te esperando. E o dia que eu te convidei, eu falei, filha, você está querendo. Ela voltou, só para vocês entenderem um pouquinho, ela voltou para São Paulo e queria mexer com outra área, sempre gostou da área de estética, de beleza. Ela queria mexer com outras áreas envolvidas nessa parte. Aí eu vi ela quietinha um dia em casa, eu falei, filha, por que você não toma. Eu já tinha feito uma lojinha, né, uma loja online. Eu já tinha feito uma tentativa também Ele com. chamava de lojinha e eu queria morrer. Porque É, eu falei, lojinha não, a gente tem a loja. mas É aquilo o é e-commerce. um Mas aí o e-commerce, mas pessoal era um na fábrica e-commerce chamava de tímido. lojinha. É, Olha, quem trabalha comigo há muito tempo vai lembrar. Ah, o pedido da lojinha. Lojinha não, vamos mudar o nome? é. Lojinha não. Não, era um e-commerce, vamos chamar, mudar. Era um e-commerce pequeno, tá? E- Melhor assim. Engatinhando, tá? Então era um e-commerce pequeno, mas eu sabia que aquele produto, para ser mostrado, precisava estar engajado em alguma parte de digital, né? Aí eu fiz essa loja. Aí uma vez conversando com uma pessoa da área, eu falei, eu abri uma loja online e tal, pequena. Tá, mas e aí, como é que você está divulgando isso? Porque ele ainda falou, usou a seguinte frase: isso aí é mais ou menos igual colocar um banner no deserto. Foi essa a expressão que ele colocou. É um banner no deserto, ou seja, uma loja virtual, uma E é loja mesmo. online, sem divulgação, é mais ou menos como se não ter nada, tá? É uma entre milhões que não vai acontecer nada. Então, aquilo ali me marcou muito. Quando ele falou isso, eu falei, pois é. Mas aí como é que nós vamos fazer? Porque eu não entendo muito dessa parte de. Sei, tem Instagram, já existia, claro, mas ainda não era uma coisa tão forte. Mas eu sabia que, conversando também com um primo nosso aí, ele falou, pô, por que você não está no Instagram? Eu falei, será? Aí ele também me deu uma certa luz nisso, o Márcio, tá? Então, falei, é verdade, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, até na época, conversei com ela mesmo que me indicou uma pessoa que trabalhou, mas não conseguiu ainda fazer o trabalho ideal.
E foi aí que eu convidei ela para começar, para tentar. Ela falou, não, pai, eu sou de trade e tal, acho que não. Mas falei, não, mas você está o dia inteiro no celular, você sabe fazer isso, tenho certeza que você vai fazer. Aí foi, Esse podcast é todinho sobre você, tá? tá bom, Seu. Então a gente tá. vai entrar agora. Eu quero saber É. qual foi o não Hum. mais importante da tua vida? O não, puxa, pergunta difícil, hein? A gente leva O muito não não. talvez seja, não vai dar certo. Essa é a palavra. Não vai dar certo. Mas eu acreditei que ia dar. O não é esse, né? Não que alguém me disse, não, não vai dar certo. Não, mas existe a palavra. Se a coisa está durando tanto tempo e não está acontecendo como você imagina, existe o não, né? Não, não vai dar certo. Então agora eu posso te dizer, sim, deu muito Deu certo. muito certo. Deu muito certo. E eu quero saber qual que é o maior desafio em ser meu pai e meu sócio. Aí é complicado, hein? Desafio. Não, desafio porque você sempre como pai, você acha que você sempre tem uma ascendência sobre a filha e você, pela própria, pela própria situação de pai e filha, você sempre acha que você tem mais razão, e não, nem sempre assim. Você às vezes fica meio reticente talvez em novas ideias. Será que vai ser isso mesmo? Será que. Se bem que eu acho que eu sempre te dei bastante autonomia, né? À medida que você Muita. começou a fazer, eu liberei total para você, que eu vi que você ia ter total capacidade de fazer o Então eu negócio. vou tentar entender melhor. O principal desafio é conseguir acompanhar todas as minhas ideias e maluquices, é isso? É, não sei se acompanhar, eu acho que as ideias de Acompanhar no maluquice, sentido de concordar, vai. talvez, mas eu sempre acabo concordando, né? Sempre, Eu gente. No acabo concordando, final, ela me convence. eu convenço. É, então, mas eu acho que Não, essa é a isso, melhor parte. Essa é a essa é a melhor melhor parte. parte. Porque no Então, começo, às vezes, ele fica bravo comigo, tá? Fica bravo, bravo. Aí eu falo, não, não faça isso. E aí, aí a gente vai trabalhando, mas às vezes eu tenho que segurá-la um pouquinho também, né? Às vezes eu claro, tenho que segurar um pouquinho, claro. porque a gente sabe que tem a parte formal da vida também, que é a parte prática, custos, tudo isso não é só, claro, eu também sou muito assim de criatividade, eu sempre tive isso, pela própria formação que eu tive como arquiteto e por tudo que eu tentei trazer no início do produto, mas existe o outro lado, que eu também vivi muito, tá? Que são as dificuldades, a parte financeira, você tem que ter muito cuidado com isso, não é fácil, Não é não é fácil. fácil, E o tá? que eu quero deixar claro aqui, eu acho que é muito importante, é que eu tô com o meu big boss aqui, né? Ele é o chefão da empresa, ele manda prender, manda soltar, ele faz Não é bem assim, acontecer, então eu mas valido bastante as coisas com ele, com certeza, principalmente quando envolve o lado financeiro, com a Márcia, que é minha mãe também, que é CFO. Então, é um respeito mútuo que a gente tem como família. E acho que isso até vai dar bastante pano para manga para a gente conversar sobre empreendedorismo em família, né? E é maravilhoso trabalhar com vocês, mas é claro, tem as nossas dificuldades e a gente vai se entendendo. exato. Mas agora, eu quero trazer um jogo mais aberto, assim. Qual que é uma ideia que você ainda quer tirar do papel? Eu acho que esse produto ainda pode trazer muita coisa. Eu acho que a gente tem um enorme campo aí para trabalhar no Brasil e ainda fora do Brasil. Eu acho que se a gente conseguir replicar esse modelo que nós temos aqui, que a gente construiu no Brasil e construímos, por exemplo, em Portugal, na Argentina, com pessoas que são parceiras, amigos, e que entenderam que como tem que fazer, que também são apaixonados pela marca, eu acho que a gente tem bastante coisa muito campo ainda para seguir. E, e eu acho que, além disso, eu acho que como produto, eu acho que a gente ainda vai conseguir unir talvez mais o analógico ao digital, criando algumas coisas desse tipo, que eu ainda tenho isso na cabeça. Perfeito, mas eu queria sair um pouquinho agora dessa área de caderno inteligente. Eu quero falar com o Rogério, Sim, Rogério Pessoa. tá. Então me conta, na sua vida ainda, o que que você quer tirar do papel como plano de vida? O plano de vida sempre da gente é
evoluir sempre como pessoa, ver a família da gente bem, né? Você, o Rogerinho, os filhos, os netos, agora que a gente tem 2 netos lindos também. Então, o que a gente espera é isso, sabe? Ver, poder crescer, não é só financeiramente, eu falo, crescer como pessoa, crescer, fazer a empresa crescer, ver, sabe, acontecer isso que nós estamos vendo aqui. Pessoas que chegam para mim e falam, pô, agora tive uma, uma, uma cliente nossa que veio em Boa Vista, Roraima, sabe, dá um relato sensacional sobre o produto lá, uma loja enorme, que tem 5 mil metros quadrados, dizendo que é um dos principais produtos dela, que é maravilhoso. Desculpe, Gente, só um eu só momento. posso dizer uma coisa enquanto isso. Ele não sabe viver sem falar do caderno inteligente. Ele voltou para a loja de Roraima para falar do caderno inteligente. Mas a minha vida também está envolvida com isso, Tá né? envolvida com Então, isso, mas agora é o momento Rogério. Vamos combinar. A partir de agora. não, eu quero aproveitar um pouco mais a vida, talvez, né? Isso mesmo, Isso, isso mesmo. Acho eu muito acho que é isso aí, justo. tá? Agora a gente tá, de certa maneira, a gente vai passando o bastão, né? Me conta uma Cada coisa. dia mais é com vocês, né? Me conta uma coisa. Qual foi o maior sonho realizado? Sonho realizado é ver esse desenvolvimento seu, principalmente. Sabe, tudo que você, a forma como você cresceu, com uma ferramenta que acho que eu coloquei na sua mão, e você soube trabalhar bem. Claro que é um produto, ele é sensacional mesmo, não é modéstia à parte, mas ele é mesmo. E você soube como mostrar isso aí para que é o que a gente precisava. Então isso é uma realização, né? E ver o que ele chegou hoje. Demorou um pouquinho, não demorou? Oh. Eu queria saber agora. Cris por Rogério Ribeiro. Cris por Rogério Ribeiro? Eu acho que é isso. Eu acho que as coisas que eu procurei passar, e as coisas que eu te ofereci, as coisas, os Não, caminhos que não. eu. Como seria? Cris? O, Me explica o melhor que o é a que é isso. Cris pro Rogério? A Cris por Rogério é minha filha, mas hoje é uma empresária bem-sucedida, né? Então isso me enche de orgulho também, porque é isso que a gente quer, né? Essa é a Cris pro Rogério. Show. E uma mulher que te inspira. Mulher que me inspira? A Márcia, minha esposa. Sempre forte e E a voz treme só de falar Márcia. Porque não, é firme, é sempre um me amor acompanhou em esses dois. tivemos momentos bem difíceis. E ela sempre esteve ao meu lado, nunca reclamou. Então é isso me inspira, Ela é né? maravilhosa, né? É Quantos isso anos aí. vocês estão juntos? 46, né? 46 anos. 46 anos, Tinha gente, é 17 aninhos, mole. né? Tinham 17 aninhos quando É se isso aí. conheceram. Maravilhoso! Hoje a gente conheceu a história de uma marca de muito sucesso. A história também do pai da Cris, não só do CEO do Caderno Inteligente, de uma pessoa que tem o coração maior que ele, que é muito inspiradora, muito especial, que está disponível em todas as horas, pronto para ajudar, para dar um conselho, para cuidar e também para puxar a orelha, que muitas vezes é importante. Rogério, pai, meu grande ídolo, muito obrigada por participar aqui comigo do Nem Muito Tente Me obrigado. Podar. Obrigado por tudo que você fez. Bom, Te amo muito. te amo. E eu queria agora, que a gente tá acabando mais um episódio, pra pedir pra vocês seguirem lá no YouTube, se inscrevam no canal, Nem Tente Me Podar. Se você estiver pela televisão, vai lá no iPad, vai no celular e já inscreve, que fica muito mais fácil. E também me seguir nas redes sociais, no Por Cris Ribeiro, que eu vou trazer muito mais assuntos que vão nos auxiliar nessa jornada, nessa vida maravilhosa, a nos conhecermos mais e a sermos cada dia melhores. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Nem tente me podar.